Graça e paz, queridos irmãos, espero que esteja tudo bem com os amados, com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja, graças a Deus, que procura sempre viver a vontade do Senhor, e uma das vontades do Senhor é que sejamos irmãos, não é verdade? Estejamos sempre vivendo a palavra do Senhor, que manda nos amar uns aos outros e cuidar uns dos outros para a glória do nome do Senhor. E nesse mês da família, nós estamos sempre fazendo menção a mensagens que possam despertar dentro dos lares o amor, a união, o respeito, principalmente dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, porque hoje em dia a gente vê tanta coisa acontecendo, não é verdade, irmãos? Tantas separações de pais entre filhos e de filhos entre pais, pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais. Só Jesus para fazer com que esse quadro dentro das famílias seja mudado, e a gente tem que sempre orar pelas famílias, para que Deus ele possa sarar as famílias, curar as famílias, libertar as famílias e convertê-las para a glória no nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer mais uma devocional com o tema: vocês são pais provedores? Como assim, Sandro? Pais provedores? O que é isso? Antes de tudo, vamos ver o que é provisão, não é verdade, irmãos? Provisão é aquela questão de você repor o que está faltando, prover o que está faltando. E a gente vai ler um texto aqui da palavra do Senhor, para que a gente possa meditar um pouco na palavra do nosso Deus a respeito deste tema, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, o verso 14, que diz assim: eis aqui estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Veja essa palavra de exortação que Paulo traz àquele povo. E aqui nós vamos meditar um pouco para que possamos entender o que é ser um pai provedor, o que é ser uma mãe provedora. Não é natural e usual que as crianças façam provisões para seus pais. O curso comum, da vida, da nossa vida, a coisa natural que acontece é que os pais providenciem seus filhos, aquilo que falta para seus filhos, não deixe faltar nada para eles. Paulo, portanto, nessa questão, como pai espiritual, ele escolhe agir da mesma maneira como um pai, acerca do cuidado para com os seus filhos. E nós sabemos que Deus também é assim. Deus cuida de nós em todos os momentos, em todas as horas, em todas as situações. Prove sempre o que nos está faltando, independente de idade avançada ou não. O Senhor está ali como um pai provedor, como um pai sustentador, como um pai que não vai deixar faltar nada para os seus filhos. E esse exemplo que Paulo pega, dos pais provedores, é o exemplo que os pais devem ter todos os dias das suas vidas para com os seus filhos. Eu não digo só financeiramente, amados, mas eu também digo a respeito do cuidado emocional dos filhos. Tem filhos que precisam de um sustento emocional e espiritual. Pais orarem pelos seus filhos, sustentarem os seus filhos em oração, sustentarem os seus filhos na palavra de Deus, exortando-os na palavra de Deus e fazendo com que assim os seus filhos tenham uma estrutura espiritual baseada e firmada
na palavra do nosso Deus. A gente sabe que quando a gente fala de provisão, né, é lembrado do muito em dinheiro, né, em quantia, em sustento. Não, eu tenho que dar ao meu filho o melhor, roupas das melhores qualidades, talvez um carro, né, quando o filho se forma, um apartamento também quando ele se casa, sustentar o meu filho com todas as coisas que me são possíveis. Mas muitos pais têm esquecido do sustento espiritual, amados. Dobrar os joelhos pelos seus filhos, prover para os seus filhos a bênção do Senhor que chega através das orações, né, que nós fazemos, que os pais fazem para com os seus filhos, em prol de seus filhos. Isso não deve ser esquecido pelos pais em nenhuma maneira, em nenhuma hipótese. E uma das explicações também desse versículo diz que Paulo trabalha para aquela igreja, aquele povo, como um pai faz para seus filhos. Ele busca o bem-estar daquele povo, daquela igreja, como ele faz por constante abnegação. Ele se nega para dar o melhor para os seus filhos espirituais. E será que você, como pai, tem se negado para dar o melhor para o seu filho? Como eu falei, não só em relação a dinheiro, mas sim ao sustento espiritual. Fazer com que o seu filho cresça na fé, na graça, no conhecimento da palavra de Deus. Sustentar o seu filho em oração. Prover o que está faltando para o seu filho em relação à questão da vida dele, né? Emoções, sentimentos, aconselhar, trazer o seu filho para perto de você, conversar, dialogar, levar o seu filho para a igreja, o seu filho pequeno, convidar, não deixar ele em casa, mas estar sempre ali falando da palavra de Deus, trazendo um bom conselho para que tanto o menino como a menina, jovem, adolescente ou filho já avançado, possa ter essa base, essa estrutura que todos os filhos precisam. Eu quero também ler um texto que diz assim, lá no Salmos de número 103, no versículo 13, olha que coisa linda. Diz assim: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Veja que coisa linda, não é verdade? O Senhor sente a nossa dor como um pai, o Senhor sente a nossa aflição como um pai que ama, como um pai verdadeiro, como um pai que é abrigo, é refúgio, é fortaleza. O Senhor se importa conosco, cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele é um Deus que é Pai para todas as horas e todos os momentos. E essa comparação é linda, porque ele diz que assim como um pai se compadece de seus filhos, mas muitos pais não se compadecem dos filhos, muitos pais abandonam também os filhos. A gente vê muitas coisas, hoje em dia, muitas notícias, não é? Que os filhos abandonam os pais, né? Que os filhos não ligam para os pais. Mas tem muitos pais que não estão nem aí para os filhos, não se importam, não cuidam, deixam à mercê do mundo. E você, amado, amada do Senhor, você que é pai, você que é mãe, tem provido tudo o que você pode prover para o seu filho. Você é um pai provedor, você é uma mãe provedora, você é uma bênção para o seu filho, você é uma bênção para aquele que você gerou. Que você possa pensar nisso e amar o seu filho verdadeiramente, se compadecer do seu filho, prestar atenção no seu crescimento, não é? Para aqueles pais que têm filhos pequenos, prestar atenção no seu comportamento e orientá-lo sempre à luz da palavra de Deus. Prestem atenção e amem os seus filhos e cuidem dos seus filhos. Sejam bênçãos para os seus filhos, sejam pais provedores e que Deus continue abençoando as famílias, as nossas famílias, tanto os pais como os filhos
para com os pais, aqueles que são tios, aquelas que são tias, não têm filhos, mas são considerados como pais e mães, né? Porque pai e mãe são aqueles que criam. Então que Deus abençoe a todos os amados irmãos e em nome de Jesus que as famílias sejam restauradas, curadas, transformadas e salvas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus amado possa continuar nos abençoando as nossas vidas e que o nosso centenário que se aproxima seja uma bênção para a glória do Senhor e o Senhor faça coisas tremendas nos dias 27, 28 e 29 de junho que já se aproximam. Estão aí a portas, graças a Deus, e nós só podemos dizer obrigado, Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome de Jesus e que Ele continue abençoando a cada um de nós, amados. Um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.